Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Olá, pessoal da Educa Web Radio. Hoje estamos aqui mais uma vez com o professor Marcos Antônio de Andrade. Seja bem-vindo, Marcão. E Boa também noite. o professor Josilmar Cordenon Cicia. Esse nome é bonito, hein? Ambos aqui, né, nesse nosso bate-papo. Eles também são âncoras aí da Educa Web Radio. Marcão, seja bem-vindo. Josilmar, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fúgio. É um prazer aqui estar com vocês aqui falando sobre os assuntos que rolam aqui no Brasil. E vamos lá. Marcão, vamos lá. O primeiro assunto que a gente pode aqui, né, discutir um pouquinho e esclarecer alguns pontos aí para os nossos ouvintes é em relação à da reforma tributária, né? Então, quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando aí que é uma revisão, né, e alteração das leis e regulamentos relacionados aí aos impostos e ao sistema tributário do nosso país, né? Entendo eu que ela visa principalmente mudar essa estrutura dos impostos que atualmente nós estamos e a forma como eles são cobrados, né? E de certa forma, com o objetivo aí de tornar o sistema mais eficiente, mais justo e adequado às necessidades econômicas e sociais do nosso país, que a gente sabe aí que não são pequenas e poucas, né? Queria discutir um pouquinho, Marcão, né, em relação a esse assunto, principalmente aí no que tange o mercado empresarial, que eu sei que é a tua área, né? Você não é tributarista, você não é advogado, mas você é um gestor, né, muito competente. Então, eu queria te escutar um pouquinho sobre os possíveis impactos que essa reforma tributária pode trazer para as empresas. Tem se falado muito, né, a questão de que alguns setores serão mais penalizados que outros, por exemplo, o de serviços, né? Então, Marcão. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor Josilmar, né, e com você, para falar um pouquinho sobre esse tema, que eu entendo que é um tema extremamente importante, mas também sensível. E você foi bem feliz na questão da abordagem, porque eu vou dar um viés aqui do empresário, ou seja, do empresariado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar: a reforma tributária, ela é essencial, ela é muito importante. Independentemente daquilo que a gente vai conquistar ou não com essas alterações que estão sendo promovidas, é extremamente relevante chamar atenção. Eu vou fazer um comparativo para vocês, claro que a gente vai procurar ser o menos técnico possível, tá? Mas aqui no Brasil, em média, nós pagamos em torno de 35% de imposto. Quando eu falo média, é que vai ter alguns setores que pagam um pouco mais, setores que pagam um pouco menos, tá? E isso impacta de forma significativamente na competitividade. Para você ter uma noção, no mercado internacional, no mundo, vou colocar assim, de uma forma geral, o que se paga em média de imposto é em torno de 10%, tá? Então, é uma diferença bem grande, né, Marcos? Isso. Independentemente aí das análises, pensa assim, olha, se aqui uma empresa brasileira, ela tem um custo de produção de um determinado produto, tá? Vamos colocar aí, pegar um microfone, perfeito? E ela consegue produzir esse microfone a 100, tá? Para ela colocar esse microfone no mercado, sem nenhum tipo de margem, ela vai ter que vender esse microfone no mínimo a R$135. Agora, imagine um competidor externo, tá? Que, de alguma forma, também produz esse microfone, tá? E tem o mesmo custo que no Brasil, tá? 100. Se ele for colocar esse produto aqui no Brasil, ele consegue colocar 110, tá? Para você, claro que existe a questão de imposto de importação, mas o que a gente está falando aqui com esse viés de competitividade. Então, ter uma reforma tributária, visualizar de médio a longo prazo uma possibilidade da redução da carga tributária, além de permitir
tá? Uma melhor competitividade da empresa brasileira, você também vai possibilitar uma redução das barreiras comerciais que o Brasil apresenta em relação aos nossos parceiros, aos players do mercado internacional. Aí eu vou passar um pouquinho a palavra para o Josi, tá? Aí depois, se for o caso, a gente volta aqui no tema. Legal. Até para pegar um pouquinho desse gancho, ô Jô, entendemos, né, que a reforma ela é importante e precisa ser tratada com uma certa prioridade. Você concorda com isso? Concordo, mas também existem pontos positivos e negativos do jeito que a gente está fazendo a reforma. Primeiramente, a gente tem que fazer um diagnóstico atual de como está o nosso sistema tributário e qual o caminho que a gente está indo, tá? Primeiramente, os impostos sobre produtos e serviços, ele é muito desigual, a tributação. Produtos industrializados são fortemente taxados, tá certo? O imposto é muito alto para produtos industrializados, porque é mais fácil de você cobrar impostos da indústria do que serviços. Serviços, você tem uma gama muito grande de serviços, pequena e média empresa. Então, por conta da facilidade de fiscalizar e de cobrar, a indústria sempre segurou uma carga maior do que os outros setores. E também, historicamente, toda vez que o Brasil ia ter um problema fiscal, precisa fazer um ajuste. Primeiro, o ajuste fiscal nunca foi feito na queda de despesa, sempre foi com aumento de tributos. Então, e onde é mais fácil aumentar tributos? Em cima da indústria. Então, produtos industriais foi cada vez mais aumentando o imposto, ficando com alíquotas absurdas. Então, se você colocar um carro, tá, um automóvel, o que a gente paga de automóvel, se não me engano, é 50%, metade do valor do automóvel é imposto. Porque você tem ICMS, PIS, COFINS, IPI, e sem contar todos os serviços que a indústria automobilística contrata e não tem crédito. Então, tem uma série de distorções aí, que no resto do mundo já você vê que não tem uma carga tão grande. Uma vez, há muito tempo atrás, quando o dólar permitia, né, estava lá no exterior, eu vi um veículo lá, o preço em dólar, falei, nossa, não é possível, é muito mais barato, no caso dos Estados Unidos, um automóvel do que aqui. Então, isso sem contar com a questão de importação, que teoricamente, esses impostos indiretos, na hora que você exporta, você não há incidência de impostos, então você exporta ele líquido, e quando você importa também. Só que você tem uma série de, principalmente, produtos de menor valor agregado, que às vezes é muito subfaturado, e mesmo você colocando imposto na hora de importar, ele entra com um preço fictício, muito baixo, e com uma competição desleal para a indústria nacional. Então, esse caminho que a gente está fazendo é para trazer uma maior racionalidade ao nosso sistema, para ter uma lógica mais de valor adicionado a cada etapa da produção, tanto industrial como de serviços e até de comércio, toda a cadeia, mas também colocando, como as economias estão, não só o Brasil, mas todas as economias estão diminuindo a produção industrial em relação ao PIB, está aumentando mais serviços. Então, se você continuar muito penalizando a indústria, você vai matar a indústria. Tá? Que já está, em comparação com outros emergentes, o Brasil teve uma desindustrialização muito acelerada. E o problema disso, o que é? Que os melhores empregos, que pagam melhores salários, está muito ligado ao setor industrial. Então, isso é um empecilho para o nosso desenvolvimento. Muita gente fala, mas a Austrália, o Canadá conseguiram se desenvolver somente com a agricultura. Tá, perfeito. Só que a economia, a população deles é muito menor e você conseguiu
ter acessos a mercados, não sofreram tanto barreiras comerciais para exportar como o Brasil tem, e eles conseguiram se desenvolver, claro, com instituições muito mais amigáveis à iniciativa privada, mas mesmo assim eles têm uma indústria que eles não têm uma indústria exportadora forte, mas tem uma indústria que atende bem o mercado doméstico. Isso que não se fala tanto, que você pensa países industriais são países que exportam produtos industriais, mas não é só isso, tem que atender o mercado interno. Então a gente vai tender a ter um certo equilíbrio. O problema nessa transição é porque você não está reformando o sistema tributário como um todo. Tá? Como um todo, perfeito. Você está reformando somente impostos sobre produtos e serviços. Você não está mexendo aí na... E que é, né, João? É um assunto extremamente complexo. Exatamente. Né? Não é uma coisa assim que você considera resolver rapidamente, né? Tanto é que o prazo de implantação aí vai começar em 2026, uma alíquota simbólica, poucos, né? Exatamente, aos poucos. Primeiro vai entrar, pelo projeto atual, né? Vai entrar a fusão do o PIS e COFINS. PIS e COFINS. Com o CBS, a contribuição de bens e serviços, e talvez o IPI entre junto aí. Na verdade, né, Gil, pelo que eu entendi da proposta, né, o CBS, que é a contribuição de bens e serviços, ele vai ter a unificação aí do IPI, do PIS e do COFINS. Sim, né? Que são os federais. Isso, e depois uma outra é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e aí unifica o ICMS, né, que é o estadual, e o ISS, que é municipal. Que é municipal. Então, e o problema, por exemplo, que quem mais... está reclamando é o setor de serviços, porque vai ter um aumento de alíquota. Hoje a alíquota é 5%. E vai tender a subir. Pois é, Jô, tocamos no ponto que eu acho que a grande maioria dos nossos ouvintes querem saber. Eu também quero, você também quer, o Marcão também quer, o mundo quer. Qual será o valor da alíquota? Porque se foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, mas ninguém sabe, né? Dizem aí que o IVA, de uma forma geral, ele vai variar aí entre 20%, né, e 30%, que é, considerando aí, né, o pior cenário de mais de 30%, é uma das maiores taxas aplicadas sobre o consumo em todo o mundo. Eu queria escutar um pouquinho, né, de você, Marcão, você, Jô, a respeito dessa tal da alíquota, porque é isso que está incomodando. Certo. O Ministério da Fazenda soltou, acho que essa semana, um estudo que ele fez algumas simulações de qual seria a alíquota padrão, tá? A alíquota básica juntando o IBS e o CBS, tá? A contribuição de bens e serviços e o imposto... Que é o IVA, né? Exatamente, que juntando seria o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, o IVA. Então, eles, num cenário que eles acham mais provável, e tem um provável conservador, se não me engano, o mais provável, se você deixar somente como uma alíquota privilegiada, vamos dizer assim, somente quem está no Simples, tá? Então, esse pessoal do Simples, quem está no Simples não vai mexer em nada. Ô, Jô, desculpa te interromper. Sim. Isso é legal você falar para os nossos ouvintes, né? Sim. Quem é um MEI vai ser afetado? Você põe na tua fala de explicação. Okay. Quem é uma microempresa vai ser afetado? Enfim, esclarece isso porque muitos dos nossos ouvintes são microempresários ou microempreendedores. Perfeito. Então, a microempresa não vai ser afetada na reforma tributária, porque ela vai continuar ainda recolhendo o Simples, tá? Perfeito. Mas também ela vai continuar não tendo, na hora de vender, se for um produto industrial, na hora de vender, o cliente não vai ter crédito de tributos em cima disso. Pelo menos é o que se imagina. De repente pode mudar no Senado, ainda está sendo discutido. Mas ao que tudo indica, não.
Então, se mantiver do mesmo jeito simples, e também o super simples, que foi ampliado aí, se coloca no cenário mais provável, que eles consideram que o nível de litígio vai cair para 10%, simplesmente da arrecadação que vai entrar, o pessoal não vai pagar diretamente o imposto, vai fazer depósito judicial e questionar, eles colocam como uma alíquota de 20%. E na pior das hipóteses, vai colocar todos os setores que estão demandando alíquotas especiais, que seria educação, saúde, assim por diante. Algumas delas, inclusive, zeradas, né, Jô? Exatamente. Então, tem, se não me engano, produtos da cesta básica, possivelmente vão zerar. Então, com tudo isso, poderia ir para 25% no cenário mais provável, ou se o índice de litígio fosse para 15% ao invés de 10%, que é um cenário que eles chamam de conservador, iria para 27,5%, se não me engano. Okay. Então, a alíquota aqui seria uma das maiores do mundo, se não me engano, junto com a Hungria. Tá certo? Mas se você for ver hoje, pensando como carga tributária, o que se arrecada em relação ao PIB de produtos e serviços é menos que 15% do PIB. Então, ou seja, se você acabasse com o simples, uniformizasse tudo, a alíquota básica seria 15%. Em linha, mais ou menos, com o que existe na maioria dos países europeus, por exemplo. Eu li uma reportagem do IPEA, saindo essa semana, Jô, e eles comentaram, eu guardei essa informação, né? Que eles comentaram que a reforma tributária ela pode gerar, inclusive, um crescimento na ordem aí de 2,4% no PIB interno bruto brasileiro, até 2032, que é o fim do prazo, né? Se eu não me engano. Você acredita realmente que pode ter aí esse crescimento? Eu acredito que sim. Se você simplificar a forma de pagar impostos e isso trouxer uma queda de sonegação, que aí é um grande... uma incógnita muito grande, né? Uma ponto de interrogação, mas só o fato de você diminuir os questionamentos jurídicos na hora de pagar imposto, eu acredito, e simplificar as empresas não precisarem pensar em tanto planejamento tributário para pagar menos imposto, gastar com menos advogados e tudo mais, eu acredito que vai dar um impulso na economia. Mas eu tenho receio que isso possa estar sendo superdimensionado. Eu posso dar um pitaco? Claro. Por favor, professor Marcos. Eu gostaria de ter, assim, uma expectativa positiva, mas o que eu falei na minha comentário inicial é extremamente importante, mas eu fico um pouco cético. E eu vou dizer por quê, Fulvio. Hoje eu tenho uma empresa, ela é simples, tá? Pelo comentário do Josi, eu teria que pagar no máximo 20% de imposto, certo, Josi? É uma empresa de serviço. Eu pago quase 27%. Tá? Então esse é um primeiro ponto, tá? Mas só uma coisa, com o Simples, só com o Simples é 27% do faturamento? Tá? Mas depois, eu só estou dando um pequeno exemplo, tá? Então, por que eu estou um pouco cético? A gente abordou aí, você fez alguns comentários que eu acho que é importante a gente trazer, tá? Para um contexto geral, de um público geral, tá? Primeiro, nós temos um problema que é gasto público, tá? Todas as propostas que estão sendo apresentadas hoje pelo atual governo não apresentam redução de gastos públicos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro dessas estimativas que estão sendo apresentadas, tá? Para que a gente haja essa redução na alíquota de recolhimento de imposto gradativa, tá? Você tem que ter o quê? Uma arrecadação crescente com base num PIB crescente. E, salvo engano, esses números que estão sendo apresentados aí de redução, você apresenta um crescimento médio de PIB anual de 3%. Historicamente, o Brasil nunca conseguiu manter um crescimento médio de 3% de PIB. Tá? E aí, o terceiro ponto que eu acho que é o principal desafio.
é a sonegação. Por quê? Novamente, as pequenas e médias empresas que no meu caso estão no Simples, tá? Elas dificilmente conseguem fugir da tributação. Elas não têm, vamos colocar, especialistas em tributário. E existe o chamado planejamento tributário, aonde as grandes empresas, tá, entram, o Júlio comentou muito bem, com recursos, com algumas, vamos colocar assim, estruturas jurídicas para um não recolhimento. E aí acho que é que está o grande problema, na minha opinião. Tá? Se vocês me permitem uma brincadeira, tem um velho ditado que aqui no Brasil só 3 pessoas pagam imposto. Tá? O assalariado, tá? O aposentado e o ingênuo. Perfeito? Sim. Então, eu acho que esta mística que a gente tem que olhar, eu acho que a grande pressão que tem que existir dentro de um contexto, quanto vai ser a alíquota? Não vamos ser ingênuos, menos que 25% dificilmente será, tá? Mas mesmo estabelecendo um percentual que possa ser considerado alto, tem que ter aquilo que você falou, Josumar, tá? O comprometimento de todos e principalmente não dar margem e possibilidade, tá, para esses planejamentos tributários, essas ações. Não vou entrar no mérito se elas são válidas ou não, tá? Mas para que ou não recolha ou postergue um recolhimento, que não vai adiantar nada. Me perdoe essa interrupção, mas eu acho que é extremamente importante, sem dúvida, essas considerações para aquilo que a gente entende que é o ideal e para aquilo que a gente pode estar, de alguma forma, projetando como provável realidade. Não, perfeito, Marcos. É bom ter o outro olhar. Né, eu acho que um dos nossos papéis aqui enquanto professores é justamente, né, colocar o assunto em pauta e discutirmos um pouco mais a respeito sobre isso, para esclarecer os nossos ouvintes, né, esclarecer aqueles que ainda possuem algum tipo de dúvida. É um assunto complexo, não é uma coisa trivial, né? Então são várias as particularidades. Por exemplo, né, um outro ponto de muita discussão em cima ainda da reforma tributária com relação à perda de autonomia e que alguns estados e municípios temem, né? Então a gente vê aí uma movimentação especial aí de grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eles estão preocupados com a perda de arrecadação, né? Por exemplo, do ISS, né? Então, como é que fica, né, o peso dessas capitais? Isso é importante, né? E acaba afetando não só a representação na Câmara, né, Jô? Mas também a representação no próprio Senado. E como que fica isso? Porque, pelo que eu entendi, ainda não foi resolvida essa questão. Não foi resolvido, mas do meu ponto de vista, a gente deveria priorizar a ótica de você incentivar negócios. Essa parte federativa de como vai ser feita a distribuição entre os entes federados, eu acho que é secundário, quer dizer, não é que não seja importante, mas deveria vir depois. Mas, Jô, isso não afeta diretamente essas grandes capitais? Claro. Depois que uma vez que você aprova um negócio para valer, como é que fica para você negociar isso? A grande questão não é tanto que a arrecadação vai subir ou vai cair, mas o que principalmente estados estão questionando é a autonomia de vocês. Sim. Colocar a alíquota que você... Então vamos lá, né, Jô? Só para esclarecer. Perde autonomia. O que isso quer dizer? Ou seja, o dinheiro arrecadado vai para a União, para o governo federal. E o governo federal distribui, certo? Aos estados. E a discussão é que os estados do Nordeste teriam aí um percentual igual a, por exemplo, estados do Sul, Sudeste, onde há uma arrecadação muito maior do que os estados do Norte e Nordeste. A questão, como foi dividido os impostos, então, a questão maior está em cima do IBS, que são impostos subnacionais, vamos dizer assim. E o problema é quando você tem comércio interestadual. E que pelo projeto de lei, aí, pela PEC, você vai constituir se não me engano, um Conselho Fiscal Nacional. Tá. Então você tem o seguinte, e vai mudar. Hoje, se você tem um comércio interestadual, a arrecadação fica na origem, não no destino.
Tá certo? E agora vai passar para ser no destino. Destino. Então, São Paulo, por exemplo, vende para o Ceará, ele vai ter que repassar, a indústria aqui vai recolher, mas vai ter que repassar para o Ceará. Então, se colocou uma instituição no meio, esse conselho fiscal, sei lá, nacional, para fazer essa compensação entre os estados. E muitos, que nem o Felipe Salto, que foi do Instituto Fiscal lá do Senado, e ex-secretário da Fazenda aqui em São Paulo no final do governo do Renato Garcia, o Rodrigo Garcia, ele fala, isso aí vai ser mais poderoso que o governador. Como que é? Um cara não eleito, ele questiona isso, esse órgão, tá? De como vai ser feito. Ele vai cobrar governador, e o governador Caiado de Goiás até falou, eu vou ficar ganhando mesada, eu não vou poder... administrar, né? Administrar, colocar a alíquota que eu quero reduzir para atrair mais indústria, que no fundo ele está querendo o quê? Continuar na guerra fiscal. Claro. Que tem alguns estados aí que se beneficiaram com isso e no fundo ele está achando que vai perder com essa reforma. Então essas são questões legítimas e que vai afetar todos. Então, e também tem o grande elefante que eu acho nessa história toda, é a Zona Franca de Manaus. Que ela só existe por causa de IPI. Se você... acaba com isso, como é que fica? E não é só de Manaus também, né, Josi? Tem umas a de Manaus é quem mais aparece, mas não é só a Zona de Manaus, você tem outras. Tem. No Amapá, tem outras. E você também teria aquela questão mesmo de você atrair multinacionais e fazer benefícios fiscais e isenções que você também não poderia fazer mais. Então você tem essas questões. Eu acho que a questão é mais política do que tributária. Com porque certeza. tem o conceito da compensação. E aquilo que o Jorge comentou muito bem, que é o próprio exemplo do Caiado. Ele tem uma série de ele faz uma série de concessões, ele teria que parar de fazer. Eu dei só um exemplo, mas isso acontece com a maioria dos governadores. Mas eu tô com o Josimar, tá? A questão aí, apesar de ser grave, é política e deveria ser deixada de lado nesse primeiro momento. Exatamente. É isso aí. Bom, senhores ouvintes, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso bate-papo. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo. Já estaremos de volta para discutirmos um pouco mais aí sobre a questão da reforma tributária. Até já. Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, junto com o professor Marcos Antônio de Andrade e o professor Josilmar Cordenuncio, ambos aqui nossos amigos da Educa Web Radio. Esperamos que você esteja gostando desse nosso bate-papo. E você já sabe, se você tiver algum tipo de dúvida, escreva para nós. contato@educawebradio.com.br. Marcão, você tem um compromisso, então eu vou liberá-lo. Eu só peço para que você se despeça dos nossos ouvintes e semana que vem nós estamos juntos novamente. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar trocando essas ideias com você, Fúvio, com o professor Josilmar. É sempre um aprendizado estar conversando com o professor. E queria também aproveitar e deixar um abraço aí para os ouvintes. E como você bem falou, nos demandem temas, dúvidas, que será um prazer a gente estar conversando com vocês e compartilhando um pouco dos nossos conhecimentos. Muito obrigado e uma boa semana para todos. Obrigado, Marcão. E ouvintes, temos agora também a presença da professora Maria Virgínia. Sim, professora Maria Virgínia também é nossa âncora aqui da Educa Web Radio. Virgínia, seja muito bem-vinda aqui com esse nosso bate-papo junto com o professor Josilmar. Mais uma vez é uma grata satisfação para mim, né? E para os nossos ouvintes também tê-la nesse bate-papo. Queridos ouvintes da Rádio Educa Web Radio, olá, querido Josilmar, querido nosso grande amigo, nosso que nos ajuda e às vezes nos põe de escanteio.
Mas tudo bem, garoto? Tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo na paz. Beleza. Bom, vamos finalizar então essa primeira parte. Josimar, a gente falou até agora aí dessa primeira fase da reforma, né? Existe uma outra que prevê a simplificação do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas. Você acredita que essa proposta saia ainda neste ano? Olha, a promessa é que para sair em outubro, tá? Mas vamos ver como vai ser a negociação no Senado, dessa primeira etapa aí de imposto sobre bens e serviços, que parece que vai ser meio enrolado. Fato. A proposta pode até sair, mas eu acredito que isso vai demorar, vai ser mais... demandar mais debates, vai ser bastante controverso, porque tem questões aí, por exemplo, dividendos vai ser tributado ou não, merece ser tributado. A questão vai incluir também folha de pagamentos, que é uma demanda principalmente do setor de serviços, que emprega, o peso da folha é maior do que a indústria. Então, e serviços não vai ganhar crédito ao pagar folha, tá certo? Com nenhuma atividade. Então, essa é uma outra questão. E também vai ter que rever toda a parte do Simples. O Simples vai continuar, vai ser simplificado, assim, vai ser modificado. Então, é uma etapa mais complexa do que a atual, que já está mais madura, a atual, sobre impostos de bens e serviços. A próxima, não. Tem muita coisa a ser debatida. Sem dúvida. Josimar, muito obrigado pela tua presença aqui nesse bate-papo, né? É importante a gente ressaltar, né, Josimar, que a reforma tributária é um processo extremamente complexo e muitas vezes polêmico, e está sendo polêmico, né? Porque envolve interesses diversos, tanto político como econômico, envolve empresa, trabalhadores, consumidores, a sociedade como um todo. Mas é importante que todos nós tenhamos clareza, né, sobre o que está acontecendo e o que eles vão decidir para nós, né? Porque no final quem vai pagar a conta ou não somos nós, né, Josimar? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco, espero tê-lo em outros momentos para a gente poder estender essa discussão, né? Não só da reforma tributária. Já te faço um convite, professor. Opa. Semana que vem a gente falar um pouquinho mais sobre o arcabouço fiscal. Vamos ver se haverá realmente essa votação da semana que vem. Falaremos a respeito. Pode ser? Claro, estaremos aqui. Então tá combinado, Muito Josimar. Obrigado por participar aqui, gostei demais. Um abraço a todos e bom final de semana. E muito boa obrigado. Semana. Ouvintes, então vocês já sabem, havendo qualquer dúvida e querendo saber um pouco mais sobre questões econômicas, financeiras, políticas, sociais, é só mandar um e-mail para nós que nós repassamos aqui para o Josilmar. Contato @educawebradio. Obrigado, ouvintes. Até a próxima.